Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo de Paiva Faria. Atualmente sou mestrando em Estudos Literários pela Universidade Federal de Viçosa. O trabalho que apresento para vocês hoje é um desdobramento da minha dissertação de mestrado, que está sendo orientado pela professora Joalma Santana Siqueira e financiado pela CAPES, a quem eu agradeço. O título da apresentação que vou fazer para vocês é A Concepção de Teoria da Literatura na Obra de Antônio Cândido. Ao longo de sua carreira, Antônio Cândido lidou de maneira ambígua com a atividade teórica, ora pela declarada omissão, supondo-a como etapa facultativa à elaboração crítica e historiográfica, ora pelo reconhecimento de sua importância cognitiva e institucional, propondo conceitos e categorias teoricamente densas para embasar sua prática crítica e sua atividade docente. Neste trabalho, investigo se há, qual seria e como é articulada a concepção de Antônio Cândido sobre a teoria da literatura. Para fazê-lo, organizo um levantamento das declarações do crítico em sua obra e em entrevistas que concedeu ao longo da vida. Parece-me inegável, como aponta parte da bibliografia dedicada ao autor, que em momentos diversos da obra de Antônio Cândido configura-se um discurso de resistência à teoria e à teorização. O que proponho como questão é como entendê-la em conjunto? Sobre o tema, é imprescindível relembrar a nota de rodapé com que Antônio Cândido inicia a formação da literatura brasileira, onde diz, abre aspas, a leitura dessa introdução é dispensável a quem não se interesse por questões de orientação crítica, podendo o livro ser abordado diretamente pelo capítulo 1, fecha aspas. O mesmo tema volta como polêmica no prefácio à segunda edição da obra, de 1962, ocasião em que o autor se queixa da recepção crítica à formação, que, inversamente ao conselho deixado no rodapé inicial, a introdução, longe de ser dispensada, foi focalizada como centro da leitura. Em suas palavras, abre aspas, este livro foi recebido normalmente com louvores e censuras. Mas tanto num quanto no outro caso, o que parece haver interessado realmente aos críticos e noticiaristas foi a introdução, pois quase apenas ela foi comentada, favorável ou desfavoravelmente. Esse interesse pelo método talvez seja um sintoma de estarmos, no Brasil, preferindo falar sobre a maneira de fazer crítica ou traçar panoramas esquemáticos a fazer efetivamente crítica. As ideias teóricas que esta obra encerra só aparecem como enquadramento para estudar as produções e se ligam organicamente a este desígnio. Encarar este livro como uma espécie de vasta teoria da literatura brasileira em dois volumes é passar à margem da contribuição que desejou trazer. Fecha aspas. Na esteira da leitura de Araújo, 2020, entendo que neste trecho Cândido expressa uma posição de resistência à teoria, ou, mais precisamente, de resistência à teorização, sobretudo quando afasta a possibilidade de ler a formação como uma teoria da literatura. Explico. A resistência à teorização, nos termos de Cândido, não é expressa em chave de negação ou descrédito da atividade teórica propriamente dita, mas na repetida resistência em reconhecer a possibilidade de leituras teóricas de suas próprias elaborações. Essa posição é reafirmada pelo autor em outras oportunidades, quase sempre afastando de si a pretensão de formulações gerais e abstratas. Em uma entrevista de 1974, concedida à revista Transformação, ao ser confrontado pela pergunta como interpreta a sua posição teórica, a mesma postura vem à tona, dessa vez justificada pelo recurso à empiria, quando diz, abre aspas, eu não seria capaz de distinguir ou de definir a linha teórica básica de minha atividade, porque a considero regida por preocupações muito empíricas. Sempre tive tendência para o concreto e as situações como se apresentam. Fecha aspas. O recurso à empiria, a ênfase na prática crítica e a justificativa de uma tendência para o concreto em detrimento da possibilidade de elaboração teórica encontram-se repetidas vezes desde a polêmica envolvendo a formação. Essa constante tensão entre teoria e crítica está implícita nas diversas declarações de Antônio Cândido aqui elencadas, qualificando o modo como o crítico concebe o que estou chamando de resistência à teoria e à teorização. O tema encontra maior elaboração em um ensaio dedicado à obra de Sérgio Millier, O Ato Crítico, presente em A Educação pela Noite e outros ensaios, onde Cândido diz, abre aspas,
O ato crítico é a disposição de empenhar a personalidade por meio da inteligência e da sensibilidade através da interpretação de obras. O ato crítico se beneficia com a sistematização teórica, mas não se confunde com ela, nenhum substitui o outro. Fecha aspas. Uma concepção que a princípio compreenderia teoria e crítica como atividades antitéticas, revelam-nas inversamente como complementares. Assim, a tensão entre ambas não é mutuamente excludente, mas ao contrário, mutuamente dependente. Seus respectivos lugares, contudo, estão em tensão constante no discurso de Cândido, tendo tendência frequente e mesmo predominante de resistência à teoria, que privilegia a empiria e a concretude da prática crítica, característica que cria a aparência de uma tensão antitética desfavorável à teoria. Na já citada entrevista à revista Transformação, essa questão aparece formulada com clara evidência por Cândido em resposta à pergunta: poderia a teoria literária adquirir um estatuto científico? Onde diz o crítico, abre aspas, a tendência geral é dar estatuto científico à teoria literária por meio de injeções de linguística e semiótica. No caso, a minha visão é um pouco diferente, porque não sou teórico da literatura, mas um crítico literário que ensina a teoria. Por isso, tendo a ver esta como auxiliar da crítica, quase como uma teoria da análise, fecha aspas. O autor, que se reconhece como crítico literário, mas não como teórico, afirma que a teoria da literatura estaria se consolidando como domínio e disciplina específica nos estudos literários, alcançando o sentido de um sistema de saber sobre a literatura. O crítico brasileiro não se alinha a essa concepção, pois compreende a teoria literária como teoria e metodologia da crítica, que se configura, por sua vez, como referência para análise e interpretação textuais, deixando ver o caráter complementar da teoria em relação à prática crítica. A teoria como metodologia. A expressão, contudo, assim como os termos teoria e crítica, não é autoevidente, tampouco transparente. O que significa uma concepção de teoria literária circunscrita ao campo da metodologia da crítica? Essa questão reaparece de maneira semelhante em diversos outros momentos na obra de Cândido, tendo lugar, inclusive, na formação da literatura brasileira, quando, na quarta seção da introdução, o autor argumenta, abre aspas, as orientações formalistas não passam do ponto de vista de uma crítica compreensiva de técnicas parciais de investigação. Constituí-las em método explicativo é perigoso e desvirtua os serviços que prestam, quando limitados ao seu âmbito. Fecha aspas. Se o sentido de técnica permanece próximo à segunda ordem da metodologia, tal como apontada por Acíselo de Souza, 2014, é curioso observar que o sentido de método orbitam as expressões ideias teóricas e teoria da literatura, aproximando-se do quarto nível colocado por Acíselo de Souza, quando a metodologia alcança o sentido de epistemologia geral dos estudos literários. Vista desse modo, a teoria entendida como metodologia não se restringe ao caráter de técnica de aplicação, mas amplia como epistemologia da crítica literária, isto é, elementos teóricos gerais que estabelecem princípios e pressupostos de uma disciplina ou abordagem crítica. A resistência à teoria de Cândido, portanto, qualifica-se especificamente como resistência à teorização, isto é, a elaboração de ideias e conceitos gerais e abstratos, atividade entendida no âmbito de uma teoria da crítica em tensão complementar com a prática crítica. Se, por um lado, o recurso ao equilíbrio entre as duas atividades é mobilizado em momentos específicos, o discurso de Cândido frequentemente privilegia a prática crítica em detrimento da elaboração teórica, quando proclama, em relação a si e à própria obra, uma paixão pelo concreto e por uma orientação empírica. Do mesmo modo, ao conceber a teoria como uma etapa de aplicação da atividade crítica, o autor submete a teoria à prática crítica e a circunscreve ao campo da metodologia, cujo significado é polissêmico e pode ir desde técnicas de aplicação à epistemologia geral dos estudos literários. Vislumbra-se, nesse sentido, uma concepção de teoria literária para Antônio Cândido. Algumas referências aqui. Muito obrigado.